E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a Diverse Food Events, o conjunto de dados provenientes de diversas fontes, compilados em um arquivo CSV de um órgão americano chamado FDA. O período de coleta foi de 2004 a 2017, basicamente com 90 mil relatos de problemas na ingestão ou uso de suplementos alimentares, alimentos e cosméticos. Esse CSV contém 12 colunas, sendo uma delas data de criação, idade, sexo do consumidor, o produto em si, o campo da indústria que o produto está inserido, os sintomas e o resultado, o desfecho, né, do problema. Aí a gente consegue ver um exemplo com 3 relatos. Ali embaixo a gente consegue ver a idade, sem essa informação de idade. A próxima coluna sendo o desfecho do problema e os sintomas do problema ali. Um pré-processamento que a gente teve que fazer é a sigla nos nomes, remover existentes. A coluna idade, com diferente unidade de medida, a gente teve que colocar numa mesma unidade de medida, a gente colocou em dias. Adicionou valores faltantes, nesse caso foi 0, porque a gente não usou de fato essa coluna. Adicionado uma nova coluna com a faixa etária do consumidor, a gente fez análise em cima dessa faixa etária. Sintomas e desfechos estavam agrupados por vírgula, a gente teve que fazer uma extração melhor, uma limpeza desses sintomas e desfechos. Um pouco das análises. Metade quase do dataset estava sem a registro de idade. O que tinha idade, a gente conseguiu arrancar esse gráfico aí, ver que 50 a 80 anos ali, onde mais houve os relatos. A faixa etária com falecimento também segue a mesma ideia ali, o mesmo padrão do gráfico anterior. Teve 2.000 casos de mortes, metade deles também estavam sem informação de idade. Os falecimentos por campo da indústria já começam a evidenciar um pouco do que a gente vai mostrar mais para frente, que é o desbalanceamento do dataset, sendo que cosméticos e vitaminas são os primeiros segundos ali, tem mais relatos, isso reflete já o desbalanceamento do dataset. Uma análise por gênero, a gente consegue ver que teve muito mais relatos de mulheres, porém, em porcentagem, homens morreram mais aí do que as mulheres no final das contas. A gente teve que extrair os sintomas, depois de extraídos a gente viu que tinha 4.149 sintomas, os principais são diarreia, vômito, náusea. Isso também a gente acabou refletindo na nossa clusterização. A clusterização em si. Sobre a clusterização, a gente queria, dados os sintomas, encontrar qual era o industry name, né, ou qual era a área da indústria que aqueles sintomas estavam associados. A gente, para isso, gostaria de usar K-means, usou K-means. O desafio foi os registros terem mais de um sintoma. Para isso a gente usou o one-hot encoding desses sintomas. Com isso a gente enfrentou uma alta dimensionalidade. A solução que a gente viu foi filtrar por sintomas chaves. Isso reduziu o número de linhas, não mais 90 mil. Uma pré-análise que a gente fez para ver se a gente estava no caminho certo foi usar o PCA nessa matriz de one-hot encoding. Aparentemente, olhando esses gráficos, pareciam que eles tinham clusters bem definidos, né? Mas a redução de dimensionalidade foi muito drástica. Quantos clusters usar no K-means? A gente usou o Elbow Method com esses 3 gráficos e dado o último, que a gente passou por um maior número de clusters, a gente chegou à conclusão que 50 ali seria talvez um bom indicativo. Após aplicar os 50 clusters, a gente viu que o 4 e o 12, por exemplo, que se destacavam mais, eles apareciam com somente um sintoma em evidência. Os demais apareciam com 2, até 3, ou até todos com a mesma numeração lá em evidência. Porém, a gente não encontrou padrões bem definidos. O desbalanceamento na coluna Industry Name ficou evidente nesses clusters. Muitos clusters apareciam com vitamina, minerais, proteínas, aí, que é o que mais aparece, dado esse gráfico relata o desbalanceamento do dataset. Depois disso a gente pensou que seria melhor ter feito com o Product Name, em vez do Industry Name. Pegar um Industry Name e dentro daquele Industry Name fazer com os produtos daquele Industry Name. No caso, poderia ser de vitaminas e minerais ou até os cosméticos. Bom, basicamente foi isso, pessoal. Valeu!